Presta atenção, o amor não é uma emoção. Vamos lá, o que ninguém nos contou sobre amar de verdade? Vamos começar com o seguinte. Você já percebeu que algumas das pessoas que mais disseram "eu te amo" para nós foram justamente aquelas que mais nos machucaram? E talvez isso também tenha acontecido com a gente. Talvez a gente tenha amado profundamente alguém, sentido aquele frio na barriga, saudade, desejo, paixão. Talvez a gente tenha até chorado quando essa pessoa foi embora. E mesmo assim, aquela relação não era amor, era dependência. Podia ser medo, apego, necessidade. Por quê? Porque existe uma verdade sobre o amor que quase ninguém nos ensinou. O amor não é apenas uma emoção. Ele é um nível de consciência, um arquétipo e também uma escolha. E quando começamos a compreender isso, a nossa forma de viver relacionamentos se transforma, tá? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, vamos lá. O nosso primeiro engano é confundir intensidade com amor. Por quê? Porque a gente vive numa cultura que romantiza a intensidade. Quanto mais ansiedade sentimos, mais acreditamos que estamos apaixonados, tá? Quanto mais sofremos, mais acreditamos que aquela relação é importante. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, para nós. Será que tudo aquilo que sentimos quando estamos apaixonados realmente é amor? Ou será que muitas vezes estamos apenas diante das nossas próprias feridas emocionais? Por quê? Porque a verdade é que o amor, e a carência produzem sensações muito diferentes. Mas quem não aprendeu a distinguir uma da outra acredita que é a mesma coisa e não é, tá? Então, é por isso que muitos de nós confundimos obsessão com amor, controle com amor, dependência com amor, sacrifício com amor. Muito embora sacrifício, esse é um outro tema. Existe um conto que é muito, muito legal, que está naquele livro Mulheres que Correm com Lobos. Nesse livro, a Esther, ela conta o conto da mulher esqueleto. Eu acho que é uma das histórias mais profundas que eu conheço sobre o amor. Nela tem um pescador que joga a sua rede no mar, esperando que vai encontrar algo bonito, algo desejável, algo que satisfaça ele e todos os seus desejos. Só que quando ele puxa a rede para cima, surge uma mulher esqueleto, algo que é assustador, algo que ele não queria ver, algo que o obriga a confrontar os seus medos. Na história vale a pena ler, tá? E aprofundar. E o medo, quando a gente está com medo, o que a gente faz? A primeira atitude nossa é fugir. Por quê? Porque a gente não quer aquilo que o medo, que o amor exige. Nós queremos, nós não queremos a vulnerabilidade, nós queremos companhia. Nós não queremos mostrar nossas feridas, nós queremos ser amados, tá? Mas, nós temos medo de sermos vistos amando de verdade. Tá? E esse é triste. Por quê? Porque não é amor, tá? O amor, ele começa, em especial quando a nossa fantasia sobre o amor morre. E esse é outro ponto que é fundamental. O amor não começa quando encontramos a pessoa perfeita. Ele começa quando nós abrimos mão da fantasia de perfeição que a gente criou. Quando a gente percebe que o outro não veio para completar os nossos vazios. Quando nós percebemos que o outro também carrega medos, traumas, imperfeições, contradições, mas ainda assim a gente decide permanecer consciente. A maior parte das nossas relações termina justamente nesse ponto, tá? Quando as máscaras caem.
quando aquele encantamento inicial termina, quando surge o ser humano real na minha frente, porque muitos de nós não amamos a pessoa, amamos a projeção, amamos a fantasia, amamos a expectativa que temos, amamos aquela ideia que nós criamos do que é amor. Mas amar alguém de verdade é amar tudo aquilo que não cabe naquilo tudo que nós projetamos. E aqui entra outra reflexão que é muito importante, que é o do Dr. David Hawkins, um psiquiatra único, que ele afirmava que a nossa capacidade de amar, ela está diretamente relacionada ao nosso nível de consciência. Pensa assim, uma pessoa que está no nível de consciência do medo ama de uma forma, a que está no nível de consciência da vergonha ama de outra forma. Uma pessoa que é assim, acompanha essa ideia. Quando nós estamos presos ao nível de consciência do medo, da rejeição, tá? Nós amamos para não sermos abandonados. Quando nós estamos presos ao nível de consciência da carência, a gente ama para ser preenchido. Quando nós estamos na insegurança, amamos para sermos validados. Isso não é amor, é sobrevivência emocional. Mas o amor também é um nível de consciência. À medida que a gente amadurece emocionalmente, algo muda. E aí, quando nós estamos nesse nível, nós amamos menos por necessidade e mais por escolha, menos por carência e mais por presença, menos por medo e mais por liberdade, tá? E aí surge outra pergunta que para mim é mágica. Eu quero essa pessoa porque eu preciso dela ou porque eu escolho a caminhar do lado dela? São perguntas completamente diferentes. A primeira nasceu da falta, da carência, da falta de consciência. A segunda nasceu da abundância, tá? Lembra do profeta? Quem leu o profeta de Khalil Gibran? Ele escreveu algo que ilustra bem isso. Permaneçamos juntos, mas não demasiadamente próximos. Olha a profundidade dessa frase. Porque o amor maduro, ele não exige fusão. Ele não exige que você desapareça. Ele não exige que nós abandonemos os nossos sonhos, que nós sacrifiquemos a nossa identidade. Pelo contrário, o amor verdadeiro, ele protege a nossa individualidade e a do outro. Ele cria espaço para que ambos cresçamos, ambos possamos florescer, ambos possamos continuar sendo quem somos, tá? E aí, outra coisa que eu aprendi com mulheres que atendo, especialmente depois de rupturas difíceis, como o divórcio, tá? É que a maioria de nós não sofremos apenas pela perda do relacionamento, mas pela perda que tivemos de nós mesmas. Em algum momento da caminhada, a gente deixou de ouvir a nossa própria voz. A gente deixou de respeitar os nossos limites. A gente deixou de cuidar dos nossos próprios sonhos. E passamos a viver em função da manutenção da relação. E por que será que nós fizemos isso? Porque o amor não deveria custar a nossa identidade, nem a nossa dignidade, nem deveria custar a nossa paz, porque o amor é um caminho, o melhor caminho e talvez o único caminho para que a gente evolua e para que a gente encontre paz. Então a pergunta mais importante talvez não seja quem me ama, mas sim quem eu me tornei através das minhas relações de amor. Porque o amor verdadeiro, ele transforma, não o ser amado, nos transforma. Então presta atenção, tá? O amor transforma através da consciência, através da verdade
E através da coragem de nós olharmos para nós mesmos e de assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. Então, para encerrar hoje, eu quero deixar uma reflexão para todos nós, que é o seguinte: talvez nós tenhamos passado, né, a vida toda procurando o amor, tá? Mas talvez a vida esteja nos convidando para algo que é muito maior. Talvez nós estejamos sendo convidados a desenvolver a nossa consciência necessária para amar. Porque, de novo, o amor não é uma emoção. Emoção vem e vai. O amor, ele é uma ideia que nos transforma. É um nível de consciência que nos expande. É uma emoção que fazemos. Uma escolha que fazemos todos os dias, tá? Então, quando a gente encontra a emoção, a consciência com a escolha, nós estamos deixando de procurar alguém para nos salvar e estamos iniciando com a construção de relações capazes de honrar quem nós somos. Se essa mensagem faz sentido para você, escreva no comentário. Eu escolho amar com consciência. E lembre-se, nós não estamos reconstruindo apenas a nossa vida, nós estamos reconstruindo a relação mais importante de todas. Sim, a relação conosco mesma, mas mais do que isso, a nossa relação com o amor. Até o próximo vídeo. Se gostou, curte, compartilha e me segue para mais conteúdos. Até mais!